glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos, Deus. Na beleza da tua santidade nós te honramos, Jesus. Pai, nós cremos que não existe vida fora da sua vida, Pai. E essa noite, Pai, nós queremos te honrar. Nós queremos te exaltar, Deus. Nós queremos te dar, Pai, o nosso melhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar essa noite. Vem neste lugar, Espírito de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios de ti. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor, meu Pai, o Espírito da profecia, o testemunho de Jesus. Por isso, Espírito de Deus, vem sobre nós essa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos transbordar da sua presença. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Pai, tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o único soberano. Não existe vida fora do Senhor. Pai, tu és a estrela da manhã. Tu és o leão de Judá. Oh, Espírito de Deus. Jesus, nós queremos te fazer um convite essa noite. Jesus, não existe igreja, Pai, aonde o Senhor não está. Não existe momento especial, Jesus, se o Senhor não estiver presente nele. Por isso essa noite, Jesus, nós queremos dizer, Pai, que a noite é sua. Nós queremos dizer, Pai, que o nosso coração é seu, a nossa mente, o nosso intelecto. Nós queremos, Pai, junto com os irmãos em Cristo, dizer, Jesus, que o Senhor é bem-vindo entre nós. Que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor é bem-vindo em cada casa, Senhor, que nos assiste essa noite. Cada pessoa que acompanha ao vivo, Senhor. Cada vida que vai um dia, Pai, assistir essa mensagem. Que ela possa, Senhor, operar transformações e não apenas milagres. Porque nós sabemos, Pai, que aonde a Tua presença está, Pai, coisas sobrenaturais acontecem de maneira natural. Oh, Espírito de Deus, o que nós mais queremos, Pai, o que nós mais almejamos é fazer a sua vontade, é estarmos diante do seu propósito e dizer, Pai, para o Senhor que as coisas possam ocorrer segundo o teu coração, segundo o teu caráter, segundo, Pai, a tua vontade, Pai, que opera em nós através do Espírito de Deus. Levante a sua mão mais alto que você pode. E em nome de Jesus, aplaude a Ele, porque Ele merece honras e glórias. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Amém. Você está feliz? Sim ou não? Amém. Eu creio que nós não apenas estamos, mas nós somos felizes, porque Cristo, Ele está neste lugar. Porque o Espírito de Deus, chamado Espírito Santo, Espírito excelente, Espírito da excelência, Ruach HaKodesh, Ele opera em nós de uma maneira tão especial, que cada um carrega consigo as suas próprias experiências. E uma coisa assim que eu vejo no Espírito de Deus, que é, além de ser surpreendente, é algo que faz a diferença, é que mesmo que você chegou aqui talvez com o seu coração quebrado, mesmo que quando você pisou neste lugar, coisas dentro de você falavam para você que você não merece,
que você não tem jeito, que você já errou demais, que você já fez muita coisa que não prestava. O grande problema do ser humano chama-se julgamento. E o julgamento muitas vezes que é feito de um ser humano para o outro, ele relativiza o sacrifício da cruz. E você sabe uma coisa que eu vejo que liga não só as religiões, mas as pessoas? É a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é aquilo que faz com que nós nos liguemos como pessoas umas nas outras. É o que faz com que toda espécie, todo tipo de julgamento possa cair por terra. Quero dizer para você que diante de Deus nós somos todos iguais. E se o filtro da cruz fosse tirado de nós, preste atenção no que eu vou te falar. Se o filtro da cruz fosse tirado de nós, não importaria qualquer religião que nós servíssemos. A palavra de Deus, ela diz que nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela só nos alcança porque Jesus morreu por cada um de nós. Porque existiu um amor maior do que nós provamos até hoje. Uma coisa é um pai provar o quanto ele ama um filho, e só pode provar o amor de pai para filho quem é pai, quem já passou por essa experiência. Eu gosto muito de dizer que o pai, no sentido gênero agora, o homem, durante todo o período da mulher enquanto ela está grávida, o pai ele vai criando um amor que ele não conhece ainda. Ele vai gerando dentro de si um amor especial. A mãe, ao passo em que ela descobre que ela está fecundando um filho, já explode dentro dela um amor que o pai ainda não sente, mas que ele vai conseguir provar dele no momento em que ele está acompanhando o parto. Quando aquela criança ela nasce, quando a mãe dá a luz para aquela criança, parece que o Espírito de Deus ele desce sobre o pai naquela hora, e ele gera dentro daquele pai um amor que é incondicional, que ele não tem como ser medido, porque é algo que vem de dentro de nós, e aquilo que vem de dentro de nós é operado por Deus. As coisas que são geradas dentro de nós, elas são operadas por Deus quando nós deixamos. E quando nós entendemos o que é um amor de um pai para um filho, nós começamos a mensurar o que é o sacrifício de amor de Cristo por nós. E quando nós começamos a valorizar o que é o amor de sacrifício de Cristo por nós, nós vamos ver que a cruz nos liga assim, que a cruz faz de cada um de nós irmãos naquele que morreu por nós. E nós paramos então de relativizar o sacrifício da cruz e entendemos e damos o devido valor que esse sacrifício tem. Esse sacrifício ele é tão especial para mim e para você, que hoje nós podemos estar aqui, que hoje nós podemos nos reunir, apesar do que anda acontecendo nesse problema global que vivemos de maneira incomum. Nós estamos aqui, nós podemos nos achegar a Deus por causa do filtro da cruz. Quem gosta de mexer no Instagram e ficar fazendo o Reels, sei lá como é que fala, ou vidinho, tem um monte de filtro. Só que o filtro principal foi o que Jesus colocou sobre nós. Sabe por que Jesus colocou um filtro sobre nós? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, só nós conhecemos o nosso coração além de Deus. Muitas vezes nós nos apresentamos para as outras pessoas e nós falamos assim: não, eu sou uma pessoa boa, você pode confiar em mim. Só que nós sabemos quem nós somos.
E se Deus olhar para nós sem a cruz, sem Jesus na frente, sem o filtro de Jesus na frente, você sabe o que é que Deus vai enxergar? O que você está enxergando aí agora, a pessoa que você está vendo. A diferença é que nós estamos acostumados com nós mesmos. A diferença é que nós andamos diante de Deus fazendo segundo a nossa vontade, mas nós vamos acostumando com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a pessoa que nós vamos nos tornando ao decorrer da nossa história. Nós vamos acostumando com isso. Só que Deus não acostuma. O costume que Deus quer ter contigo é de olhar para você e te ver mais parecido com Cristo possível. E quando nós galgamos nos parecer com Cristo mais e mais próximo de Deus nós conseguimos estar. Quero dizer uma coisa para você muito especial. O Espírito de Deus está neste lugar essa noite. Há uma presença aqui que nós talvez não consigamos ver com os nossos olhos naturais, mas o nosso coração contempla neste lugar a glória de Deus. E quando nós começamos a entender que a melhor coisa que nós podemos fazer é contemplar a glória de Deus com o nosso coração, coisas começam a mudar dentro de nós. Uma chave começa a virar dentro do nosso coração. Porque o que nós queremos fazer daqui para frente é olhar para aquela cruz e ver que alguém morreu nela por culpa minha. Alguém morreu nela porque eu errei, porque você errou. E esse cara não hesitou, ele não titubeou. Ele olhou para mim, ele olhou para você, e ele enxergou algo que talvez nós não conseguiríamos enxergar em nós mesmos. Ele viu que eu e você, nós valemos alguma coisa, não sei o que, mas Jesus conseguiu enxergar isso em nós. E quando você começa a experimentar do que Jesus começou a enxergar em você, desse amor que só um pai e uma mãe têm por um filho, coisas na sua vida começam a ser diferentes. E talvez você chega aqui e você fala assim: pastor, mas eu não vim aqui para ouvir isso, eu vim aqui porque eu quero prosperar, porque eu quero ser curado. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez não seja isso que você veio receber essa noite, porque o que Jesus preparou para você receber hoje não pode ser comprado com dinheiro. O que o Espírito de Deus separou para você nessa noite não pode ser trocado com um envelope, mas pode ser derramado sobre você de graça. Você pode transbordar desse amor e conhecer esse amor de Cristo. Você pode conhecer o que Ele fez por mim e por você. Ele pode te fazer enxergar dentro de você a pessoa que você é e o quanto nós precisamos mudar. Sabe para quê? Para que possamos nos aproximar mais de Deus Pai. E quando nós temos disposição, vontade, quando nós temos fôlego para isso, para nos aproximar de Deus Pai, cara, Jesus vai gerando dentro de nós uma intimidade que ela não pode ser medida. Jesus vai nos constrangendo. Jesus vai olhando para você e vai te mostrando coisas que precisam ser alteradas no curso da sua história. E quando você decide alterar essas coisas, você sabe qual que é um dos problemas da igreja? A igreja mais moderna é
é o misticismo religioso. O misticismo religioso, ele vai te levar para longe de Deus. Ele vai dizer para você que precisa de uma liturgia para você se chegar diante de Deus, que precisam de processos para você chegar diante de Deus, que vão precisar talvez de dias e anos e meses de desintoxicação para você experimentar a presença de Deus. Isso é puro misticismo. O céu, eu vou conjecturar, eu vou trazer para dias atuais. O céu era um ambiente fechado, existia como se fosse uma porta, e essa porta só se abria quando um sacerdote, uma vez por ano, fazia um sacrifício. O que eu estou te falando é um dado histórico, ele não é só bíblico, ele é histórico. O sacerdote, ele abria aquela porta, que na verdade era uma cortina, ele aspergia o sangue de um sacrifício sobre a arca da aliança, e aí Deus ia ver se ele descia ou não, porque o que sempre prevaleceu foi a vontade dele. Você sabe o que Jesus faz? Jesus olha para todos nós, cara. E novamente eu vou citar para você um versículo bíblico que, se você olhar os vídeos da nossa igreja na internet, eu acredito que não exista pregação da qual eu falo que eu ministro que eu não vou citar João 3,16. Porque o misticismo religioso vai separar pessoas da igreja. O misticismo religioso vai dizer o seguinte: você pode e você não pode, você é de Deus e você não é, você vai para o céu e você não vai. Mas o próprio Deus, ele inspira alguém a escrever assim no livro de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que por ele deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você consegue medir o abraço de Deus no mundo nessa hora? O Senhor olhando para todo mundo e falando assim: eu amei você que ontem estava se prostituindo, eu amei você que ontem estava enterrado na droga, no crack, eu amei você que estava roubando, que hoje é um detento. Você consegue ver Jesus olhando para você e dizendo para você: eu amei você também que achava que era muito certinho, mas não era não? Porque eu e você conhecemos as estruturas da sua mente, do seu coração, da sua alma. E ele dizendo o seguinte: agora o meu filho, ele vai abrir a porta, e não é para os sacerdotes. Vamos fazer uma comparação esdrúxula. Os sacerdotes eram os pastores daquela época, eram as pessoas que pregavam, que cuidavam e que zelavam pelo povo espiritualmente. E Jesus olha para eles e fala bem assim: ó, eu vou abrir a porta para vocês, só que agora não é mais o sacerdote que vai entrar por ela, vai entrar por ela aqueles quem eu vou amar. Só que o sobrenatural de entender quem Jesus vai amar é quando ele revela dizendo: porque Deus amou o mundo. Cara, não interessa como você chegou aqui, interessa como você vai sair daqui. Interessa a obra que o Espírito de Deus vai fazer sobre você. E talvez você chegou aqui não entendendo nada, e não está entendendo nada que eu estou falando, mas não tem problema, vai gravando aí, porque no decorrer da nossa viagem pela palavra, do que Deus vai falar e o que Ele vai fazer, o Espírito vai te convencer de coisas.
O Espírito vai revelar para você algumas coisas que talvez você não compreende ainda, mas vai chegar um dia que nós vamos poder talvez estar juntos e você vai falar: pastor, hoje eu estou conseguindo compreender o que você está falando, porque vai muito além do dinheiro, vai muito além de posses, de bens, vai muito além de carne, de você ter uma roupa boa, de você ter a melhor saúde. Sabe por quê? Porque nós fomos doutrinados. O nosso propósito terreno é fazer com que nós vivamos sempre da melhor maneira, mas nem sempre nós estamos bem. Cara, vamos jogar as máscaras. Se eu perguntar aqui quem está sempre bem 100%, eu acho que é impossível achar alguém que está sempre 100%, a todo gás, a toda prova. Até porque a vida nos apresenta condições que nós somos obrigados a enfrentá-las todos os dias, seja na área emocional, familiar, sentimental, profissional, espiritual, ministerial. Todos os aspectos nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Mas se Jesus estiver neles, eu quero te dizer uma coisa: você vai passar por eles da mesma maneira. Só que a diferença é que você vai passar com Jesus por eles. A diferença é que você vai passar cheio do Espírito Santo com eles. A diferença é que estruturas vão começar a mudar dentro da sua mentalidade. A diferença é que o seu coração vai começar a ser o coração de Deus. Se você vê ali na internet, no decorrer eu acho que eu coloquei uma playlist lá no nosso canal de 9 mensagens que falam sobre propósito, das quais nós ministramos aqui. E nessas 9 mensagens, eu creio que Deus construiu muita coisa sobre as questões do propósito de Deus para nós. E hoje eu não sabia ainda qual seria o tema, e Deus falou comigo, falou assim: coloca assim, ó, o propósito de Deus e o coração do homem. E Deus me deu um versículo, se você quiser abrir, está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, verso número 1. Gênesis 28, primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. Quem tem Bíblia e quiser ligar aí, pode ligar. Gênesis 28, 1. Diz assim a palavra de Deus: então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. 3. Que o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar, multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade ou uma grande nação entre os povos. Que Ele te conceda bem, como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Amém? Quando a gente olha para esse versículo, esses 3 versículos da palavra, a história ela é maravilhosa, porque esses 3 versículos carregam uma grande promessa. E quem gosta de assistir aí a novela Gênesis já vai conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. O pai chama o filho e fala para o filho: filho, não casa por aqui não. Você pega, vai lá para a casa do teu avô, escolhe uma das tuas primas. Naquele tempo podia, e hoje não é legal, mas casa por lá, e que Deus te abençoe, que Deus te conceda
o teu sonho, o teu pedido, aquilo que você tem diante dele. Que Deus te dê bens, te dê terra, que Deus te dê prosperidade, que Deus te dê saúde, que Deus realize os sonhos do seu coração. Amém? O romance é bonito, o romance é legal, se ele não fosse carregado antes e depois da história. E uma coisa que eu pego muito no pé é quando eu fico vendo algumas pregações de pessoas que se utilizam de pequenas parafrases de versículo para poder te enganar. E quando o Jacó, ele é chamado pelo seu pai, até então é tudo muito especial. O homem vai até seu pai, o seu pai libera sobre ele todas as bênçãos, o seu pai libera sobre ele os milagres, o seu pai sobre ele abençoa da melhor maneira possível. Então a história, ela é como se ela fosse algo que fosse acontecer ali de maneira especial. O problema é que para que Jacó pudesse chegar a receber esse milagre e tivesse a ordem do pai dele para ir embora de lá, não foi tão fácil. As coisas não aconteceram romanceadamente como nós estamos vendo aqui. Se você voltar alguns capítulos da palavra, você vai ver que o irmão dele estava aspirando a morte sobre ele. O irmão dele, Esaú, queria matá-lo, queria acabar com a vida dele. E aonde se encaixa o propósito de Deus e o coração do homem? Deus, ele tem propósitos para cada um de nós, naquilo que nós fomos chamados para fazer. Eu tenho dito já há muito tempo que nem todos serão pastores, nem todos serão músicos, nem todos cuidarão do som, nem todos serão pessoas que serão evangelistas. Alguns Deus vai utilizar no trabalho, alguns Deus vai utilizar como advogado, outros como médicos, e o Senhor vai fazer dessas pessoas pessoas grandes, para que a sua obra, o seu propósito possa se completar sobre a face da terra. Então eu quero te dizer uma coisa e profetizar já de antemão algo sobre você. Aquilo que Deus te chamou para fazer, seja o melhor naquilo que você faz, porque quando Deus começar a te usar naquilo que você tem feito, Deus vai fazer você grande sobre a face da terra. Deus vai levantar você, porque a palavra dele depende de você para ser pregada. Deus escolheu cada um de nós para pregar a sua palavra, nem sempre pegando um microfone ou contando para os vizinhos. Muitas vezes é sendo um empresário, o melhor empresário naquilo que você é. Às vezes você trabalha como, você é a dona de casa, você é a melhor dona de casa de todas. Talvez você é um administrador de empresa, um dentista, você é um médico, você vai ser o melhor naquilo que você faz, porque Deus está te honrando naquilo que você faz. Só que quando nós colocamos os pés pelas mãos e queremos fazer com que o nosso coração opere segundo a nossa vontade, nós continuamos no propósito de Deus, só que saímos debaixo da sua bênção. E não foi diferente com esse grande homem de Deus chamado Jacó, porque nós olhamos para a história de Jacó e nós vemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós vemos aquele homem que constituiu a partir dele 12 tribos, e essas 12 tribos são as tribos que originaram o povo de Israel, os filhos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus levou para o deserto e prometeu uma terra. Só que no meio do trajeto, a falta de confiança, no meio do trajeto, querer fazer as coisas segundo a sua vontade, mesmo estando debaixo da promessa de Deus, produz uma vida espinhosa. Sabe por que produz uma vida espinhosa? Porque Deus havia prometido, eu acho que no Gênesis 25, quando ele vai falar com Rebeca, ele fala assim: ó, do teu ventre sairão 2 nações, o maior servirá ao menor. E quando Deus derrama essa promessa sobre a vida dessa mulher, quando ele diz assim, ó, o maior servirá ao menor, a promessa de Deus, o propósito de Deus já está estabelecido para aquele que era o menor. E quem era o menor? Aquele que nascesse por último, porque a linhagem histórica bíblica sempre conta o maior como o primogênito, como o primeiro. Acontece que no plano de Deus,
Jacó sempre seria aquele que ia governar, aquele que iria trazer sobre o povo de Deus a bênção. E muitas vezes na nossa vida é assim, nós carregamos promessas, e eu sei que cada um de nós aqui tem a promessa de Deus para vários aspectos e âmbitos da nossa vida. O problema é que nós não estamos muitas vezes conseguindo administrar isso na nossa vida, ou não sabemos qual é a promessa de Deus sobre nós. E quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós fazemos como Jacó. Jacó queria muito a bênção de Deus. Aquele grande homem que tinha uma promessa sobre ele, ele já nasce agarrado no pé, no calcanhar do seu irmão Esaú. E quando ele é retirado do ventre da mãe, aquela promessa de Deus, ela vem sobre ele. Ele seria o maior, de alguma maneira Deus iria providenciar o momento correto, a hora certa, e como ele seria o governante, como ele seria aquele que daria continuidade à promessa que Deus gerou lá em Abraão. A palavra de Deus diz que um dia Deus acorda Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde você está, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. O Senhor está testando a confiança daquele homem. O Senhor está olhando para ele e está dizendo: eu vou fazer de você alguém muito grande, mas eu primeiro preciso trabalhar você e as suas gerações. E tem horas que a gente acha que as coisas precisam acontecer do nosso jeito. Jacó já carregava sobre ele a promessa que Deus havia feito sobre o seu avô. Eu quero dizer uma coisa para você: você nasceu, e quando você nasceu, Deus já havia derramado sobre você uma promessa. Se você ler o livro de Hebreus, se você ler o livro de Efésios, você vai ver que Deus fala assim para nós, através do autor, através do apóstolo Paulo. Deus vai falar assim para nós: eu escolhi você antes da fundação do mundo. Meu Deus, cara, se você olhar para dentro de você, você vai ver que você é um escolhido de Deus. Antes que o mundo fosse gerado no coração de Deus, Deus já havia gerado você no coração dele, e tinha escolhido como um filho. E é por isso que eu tenho falado desse amor. Por isso que o amor de Deus, ele nos alcança, porque ele nos escolhe antes de fazer qualquer coisa. Porque Deus olhou para você e enxergou em você coisas que nem nós conseguimos enxergar. Quantas são as vezes que nós olhamos para dentro de nós, só encontramos derrota, só encontramos dificuldade, achamos que não vamos conseguir. Quantas foram as vezes que nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro e só o nosso travesseiro pôde ser a testemunha daquilo que nós estávamos passando naquela fase da história da nossa vida. Talvez nós não contamos nem para o nosso cônjuge, nem para a esposa, nem para o marido. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que destrói o nosso coração por dentro. Mas eu quero dizer para você que Deus te escolheu antes dos problemas te escolherem. Deus te escolheu antes das dificuldades te escolherem. Acontecem que as escolhas que nós fazemos através do nosso coração e do nosso entendimento levam cada um de nós para longe do propósito de Deus. E com esse homem de Deus não foi diferente, porque Deus tinha uma promessa. Ele precisava apenas aguardar. Só que ele toma os pés pelas mãos, ele se une com a sua mãe, e agora ele vai no momento em que o pai dele está prestes a morrer. E a bênção da primogenitura, que era para vir sobre Esaú, aquele homem, ele vai chamar de Jacó. Ele espera um momento de dificuldade do pai dele, e ele se passa pelo irmão mais velho para receber aquela bênção da primogenitura. E quando ele recebe aquela bênção, sabe o que acontece? O irmão dele agora sente raiva, sente ódio. O irmão dele quer matar ele. O irmão dele agora jura vingança sobre ele. A bênção não saiu dele. O propósito de Deus, pelo erro que ele cometeu, não deixou de ser o propósito de Deus sobre ele. O problema é que agora ele vai pagar um alto preço pela decisão que ele tomou, por aquilo que o coração dele incentivou ele a fazer. E eu vou te dizer algo: tem horas na sua vida que você vai precisar ponderar o que o seu coração está falando para você, porque nem sempre o nosso coração diz a verdade para nós, porque muitas vezes nós somos levados pelas emoções, e as emoções são traiçoeiras na nossa vida. Quando nós fazemos coisas de maneira emocionada, nós erramos de maneira veemente. Quando nós fazemos coisas de maneira emocionada, geralmente nós vamos ferir alguém. Quando nós deixamos as nossas emoções falar mais alto,
futuramente o arrependimento vai vir sobre nós. A promessa estava sobre aquele homem. A promessa de Deus era sobre ele. Antes dele nascer, Deus já havia escolhido ele. Deus já havia entregado o recado para a mãe dele e dito para aquela mulher: o menor vai ser o líder sobre o maior. Só que ele não esperou a revelação, a resposta e a direção de Deus para aquilo. Sabe o que ele fez? Tomou os pés pelas mãos, foi lá, fez o guisado, entregou para o pai, recebeu a bênção no lugar do irmão. Agora ele precisa enfrentar aquilo que ele plantou. A lei da semeadura é clara. Você não é obrigado a plantar nada, mas a colheita é obrigatória para aqueles que plantam. Se você plantou, fatalmente você vai colher. E agora ele precisa ir embora do lugar onde que ele estava. Ele precisa ir embora do seio da sua família. O pai dele precisa dar uma ordem para ele, falar para ele: cara, vaza daqui, vai para longe, porque eu não tenho como te defender, eu estou velho, eu já estou morrendo e teu irmão vai te matar. Sabe o que ele tem que fazer? Juntar os trapinhos dele, ó. Ele tinha uma promessa, Deus tinha um propósito, só que ele tinha um coração que enganava ele. O problema é que às vezes nós plantamos uma semente e nós não sabemos o tamanho do fruto que essa semente vai dar. Qual é a árvore que ela vai dar, e se essa árvore não vai gerar muitos frutos que nós precisaremos colher cada um deles. Aí aquele menino, ele vai para a casa daquele avô, daquele tio. Ele chega lá, ele se apresenta, o tio recebe, ele se apaixona pela prima, ele pede ela em casamento para o tio dele olha para ele e fala assim: você vai ter que trabalhar para mim. Ele começa a trabalhar, ele faz uma promessa, ele fala assim: ó, eu trabalho 7 anos, você me dá ela como esposa. O tio concordou, está fechado. Só que o que ele havia plantado escravizou ele por muito tempo. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas das nossas decisões hoje vão nos escravizar amanhã. Porque muito do que nós passamos de dificuldade hoje são frutos que nós plantamos, são sementes que nós semeamos, talvez 1 mês, 2 meses, 5 meses, 2, 3 anos atrás. Acontece que diante de nós existe um inimigo que luta e tenta acabar com nós todos os dias. E quando nós plantamos, tem coisas que nós não estamos livres de colher. E quando você colhe, o fruto é amargo. Deus está dizendo para você essa noite que nós precisamos rever as nossas plantações, as nossas decisões e os propósitos nos quais nós estamos inseridos. O nosso coração vai tentar nos enganar e nos levar para longe de Deus. E você sabe que Paulo, cara, ele é muito especial quando ele fala algumas coisas, porque ele já prevê que o homem vai fazer as coisas de maneira errada. Ele já nos dá instruções claras quando ele diz lá no livro de Romanos capítulo 12, outro versículo que eu cito demais, porque ele é muito instrutivo para nós. Romanos capítulo 12 diz assim, ó: renovai-vos pela transformação da vossa mente, e não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos ligar a nossa mente, o nosso coração e o nosso caráter na mente, no coração e no caráter de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos um direcionador que chama-se Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, o papel dele não é apenas nos consolar, mas sim nos dar uma direção, nos posicionar no verdadeiro propósito de Deus. E aí, quando nós queremos meter os pés pelas mãos, quando as nossas emoções começam a querer falar mais alto, existe um Espírito que nos dá uma opção e fala para nós: ei, este caminho aí está errado, se você for não vai dar certo. Tem pessoas que agem misticamente, utilizam-se da palavra de maneira mística, achando que Deus vai interromper. Quero dizer uma coisa para você: você é um ser autônomo. As decisões da sua vida estão nas suas mãos.
elas não estão nas mãos de Deus. Tem pessoas que vão falar assim: eu vou colocar a minha vida na mão de Deus. E ela acha que colocar a vida na mão de Deus é ela não fazer mais nada. Colocar a vida na mão de Deus é você tomar decisões corretas. Colocar a sua vida nas mãos de Deus é você tomar decisões, sim. Ainda que você erre pelas suas decisões, você sabe que existe um Espírito que intercede por você, e um Deus chamado Jesus que morreu para justificar o teu pecado. Mas isso não pode ser contumaz na sua vida. Isso não pode ser algo repetitivo em nós. Por quê? Porque nós valorizamos as coisas que o nosso coração faz grande diante de nós. Jacó está lá com seu tio, seu Labão, só que aquele homem, ele está olhando para o Jacó e ele está vendo já um jeito de dar um baile, uma rasteira nele. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis que Labão mudou a palavra dele com Jacó por 10 vezes. Ele trabalhou por 20 anos para aquele homem. 14 dos 20 ele não recebeu nada de salário. Ele era um escravo praticamente, ele era praticamente um servo. Só que a palavra de Deus diz que nesses 14 anos que Jacó trabalhou para Labão, ele enriqueceu esse homem. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. E se a presença de Deus estiver com você, se a presença de Deus for aquilo que te motiva, se a presença de Deus for aquilo que te emociona, se ela for aquilo que te direciona, as decisões que você vai tomar daqui por diante vão estar baseadas no amor e no conceito da integridade de Deus sobre você. Algumas pessoas não entendem o porquê nós vivemos por essa causa. Nós vivemos por essa causa porque nós procuramos cada dia mais ser íntimos de Deus, a ponto de percebê-lo cada dia mais. E quando você percebe a atuação, o amor, o que Deus tem para você diante dos dias que você vive, coisas vão se encaixando e vão modificando na sua vida. Cara, quantas foram as vezes que nós olhamos para o lado e vimos: por que a vida daquela pessoa dá certo? Quer dizer para você, nunca se compare com o outro, porque o mesmo sol que brilha na sua casa, brilha na casa do outro. A diferença é como você serve a Deus. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos mais íntimos. Deus não tem filhos dos quais Ele gosta mais, Deus tem filhos mais próximos. Então, quando você determinar que a sua vida está diante da presença de Deus, as decisões que você vai tomar, todas elas, sejam dentro ou fora da igreja, seja no seu casamento ou no seu trabalho, seja no seu relacionamento ou nas suas amizades, todas elas serão baseadas no que Cristo faria. Cara, e quando você começa a fazer isso, você passa a notar uma diferença drástica no seu dia a dia, no seu cotidiano. As coisas elas parecem que ficam mais verdes, elas vão fazendo mais sentido para você. A vida ela vai se tornando mais bonita, você vai tendo mais vontade de viver a vida que Deus te deu para viver, porque você está envolvido em um propósito maior do que apenas crescer, do que apenas ser grande, do que apenas ser curado, do que apenas receber um milagre. Tudo isso é bom. Todos nós queremos prosperar, sermos pessoas saudáveis, todos nós queremos crescer, todos nós temos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Mas eu quero dizer para você que tudo isso é só fruto de um bom relacionamento com o teu pai. Cara, e quando você aprende a se relacionar com o teu pai, pastor, eu não vou mais passar luta, não vou mais passar dificuldade. Ai, que dó. Quando eu vejo essas patifarias gospel, me dá nojo, porque Deus fez cada um de nós pessoas livres. Nós temos que decidir. Ou você vai comprar um sapato e você chega: Deus, eu compro o preto ou o vermelho? A mulher vai comprar uma lingerie, ela fala: Senhor, eu compro a rosa ou a nude? Quando alguém vai fazer a unha, fala assim: eu faço ela francesinha? Não.
As decisões são suas, as decisões são minhas. Compete a cada um de nós decidir como vai ser a trajetória da nossa vida. Agora, trazer Deus para dentro dela vai modificar algo dentro de você, que as decisões que você vai tomar vão ser baseadas no amor de Deus. Você consegue compreender que é muito além de nós? E quando você está baseado nessa palavra, quando você está baseado no amor de Deus, as chaves vão virando dentro de você. Você vai decidindo por coisas que Jesus decidiria. Você vai olhando para dentro de você e coisas vão sendo transformadas, coisas vão ficando para trás e outras vão chegando. Não quer dizer que Deus vai tirar tudo de você, muito pelo contrário, Deus não quer tirar nada de você. O que Ele quer tirar de você são as coisas que te afastam dEle. O que Ele quer tirar de você são coisas que impedem você ter um bom relacionamento com Ele. Mas quanto mais você fica parecido com Cristo, mais íntimo do Pai você fica. Só que uma coisa é fato: quanto mais você deixa o seu coração e a sua mente falar por você, mais longe de Deus você vai ficando, mais longe do propósito você vai ficando, porque nós vamos sendo cauterizados espiritualmente, e isso é uma seta. O inimigo, você sabe o que o capeta, o diabo, o Exu, né? Pastor, não pode falar isso. Como que não pode? Eu posso, eu falo que eu tenho autoridade. Jesus me disse que eu sou um filho. Jesus me deu autoridade na cruz e deu autoridade para você também. Ele diz para você que o bicho está debaixo da sola do seu pé, em nome de Jesus, e acabou. Só que você precisa compreender que vão haver distrações para te afastar do propósito, para que você plante um fruto que você vai colher frutos amargos, como Jacó colheu. Apesar do propósito, apesar da promessa, o Senhor cumpriu. O Senhor gerou a partir daquele homem as 12 tribos. A promessa de Jacó, a promessa que Jacó carregava, que já vinha de Abraão, onde Deus falou para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo isso aconteceu. O problema é o trajeto. Tem caminhos que nós não precisamos percorrer, tem estradas que nós não precisamos entrar na nossa vida, e nós entramos porque o nosso coração decidiu que nós precisamos entrar. E quando o nosso coração não está pautado pela palavra, ele nos engana. Quando a nossa mente não está conectada à mente de Cristo, nós somos enganados, e você vai sendo cauterizado, e tudo vai se tornando lícito, e todas as coisas convenientes, e tudo aquilo que você acha que você não poderia fazer, que talvez não agradaria o coração de Deus, agora você pode fazer essas coisas, porque você está cauterizado por elas, porque o seu coração tornou tudo natural, porque a sua mente agora ela é natural, e você acha que não, depois eu peço perdão. Sim, o problema é que você entrou por uma estrada, plantou uma semente e vai ter que colher um fruto, e você não tem como correr dele. Aquele homem agora ele é enganado, ele paga um preço por 20 anos que ele não precisava pagar. 14 desses 20 ele passou trabalhando de graça. Quando ele completa 20 anos, ele está rico, mas ele continua sendo um servo. E para ele ir embora, ele precisa fugir. E quando ele foge, o sogro ajunta uma comitiva e vai atrás dele. E se o Senhor não se entrepõe entre eles e diz assim: ó, deixa Jacó em paz, aquele homem tinha acabado com a vida de Jacó. Porque ele chega diante de Jacó e ele fala assim: eu poderia ter te destruído, só que Deus falou comigo ontem e disse para mim não te tocar. Você sacou que ele entrou num caminho sem volta? Ele entrou numa estrada que ele não precisava. Era só ele entender o que Deus tinha de propósito para ele, aguardar o que Deus precisava fazer. Só que às vezes o nosso coração está nos enganando, está dizendo para você assim: não, vai assim que é mais rápido, faz dessa forma que vai dar certo. Quero te dizer, diante de Deus, a única forma de dar certo é o seu coração e a sua mente está conectada diante do Senhor. E quando você faz isso, as decisões e as escolhas que você tem, elas são muito boas, porque agora elas não são geradas
Na emoção ou na explosão? Porque a mente de Deus é maior do que a nossa. Porque o coração de Deus é maior do que o nosso. Aquele homem agora, ele é instruído a voltar para casa, para a terra que Deus havia prometido para ele. Cara, olha só o trajeto, o tamanho da volta que ele tem que dar. Ele está voltando para casa. Sabe o que ele tem que fazer agora? Ele tem que mandar presente para o irmão dele, porque o irmão dele não morreu, está vivo, está liderando um acampamento. São pessoas poderosíssimas, e ele não sabe se o irmão dele ainda quer matar ele ou não. Ele manda presente agora para o irmão. Ele divide umas comitivas. Ele fala: vai na minha frente, avisa que eu estou voltando para casa, e diz que eu estou entregando presentes para ele. Sabe por que ele faz isso? Para poder acalmar o coração do irmão dele. Ele plantou uma semente. Se ele tivesse esperado o que Deus tinha para ele e não se desviado do caminho, nada disso precisava acontecer. Ele não sabia se ele ia chegar em casa e ia ser morto, e todo mundo da sua casa ia ser feito escravo. A única coisa que ele sabia é que ele precisava se reconciliar com seu irmão. E a reconciliação, ela tem um poder tão grande, mas tão grande, que ela é capaz de fechar uma ferida que há muito tempo está aberta. A palavra de Deus diz que o irmão dele juntou 400 cabeças, 400 pessoas para ir ao encontro dele. Você já parou para pensar por que Deus vai ali tecendo essas palavras e dizendo: ó, ele precisou juntar 400 pessoas para ir ao encontro de Jacó? Certamente o coração dele ainda aspirava a morte daquele irmão. Só que quando um encontra com o outro, eu creio que Deus naquele momento faz uma obra tão grande, e o coração dele é aquebrantado naquele momento. E a palavra diz que eles se abraçam e eles se beijam, porque eles são irmãos. E agora o laço fala mais alto, o laço sanguíneo vai falar mais alto. Só que para você encontrar teu irmão, você não precisa juntar 400 soldados, você não precisa juntar 400 pessoas. Entenda que Deus muitas vezes vai precisar corrigir na sua vida coisas que você determinou, caminhos que você escolheu, mas essa correção tem um custo. Ela tem um custo porque Deus te chamou para entrar num propósito. Ela tem um custo porque Deus queria dar um caminho correto para você e para mim. E eu não estou me colocando aqui como santo. Eu quero dizer para você, eu só estou aqui pregando, mas eu poderia descer, sentar e ouvir essa mesma palavra e apanhar igual todo mundo. Quando nós começamos a avançar nessa história, nós vemos que Jacó, ele se torna um homem muito grande, muito rico, muito poderoso. Ele tem 12 filhos. Só que desses 12 filhos, eles são com 4 mulheres diferentes. Porque até dado momento da história, uma das mulheres dele ainda era estéril. Olha o tamanho da turbulência na vida desse homem por uma escolha errada que ele faz, por não esperar o que Deus tem para ele, não entender o propósito e ouvir apenas o seu coração. Aquele homem, ele gera filhos. Uma das suas filhas, porque ele também teve uma filha mulher, a Diná. Aquela menina, ela é estuprada. Os irmãos agora vão fazer vingança. Eles matam agora praticamente uma nação inteira. Tudo isso porque lá no começo houve uma plantação errada. É como decisões que nós tomamos na nossa vida. Se você decide ser um traficante, infelizmente o seu destino ou é o cemitério ou é a cadeia. Fato, não tem o que fazer. Se você decide roubar, o seu destino, talvez, se não pular para dentro de alguém que possui uma arma em casa, é ir preso depois. Se você decide cometer um crime financeiro,
Fatalmente, quando você cair, a prisão lhe aguarda. Não existe coisas que fiquem encoberto. Os crimes uma hora vão ser descobertos. As plantações que nós fazemos um dia vão gerar árvores, e elas talvez fiquem bem viçosas, e quando viçosas vão gerar frutos, e frutos destes que talvez vão ficar para a nossa posteridade. Quero dizer para você que essa noite o Espírito te chamou para entender que existe um amor maior, que existe um conselho melhor. Quando falarem assim para você que esse conselho fosse bom, não era dado, era vendido, isso é o cúmulo da ignorância. Pessoas mais velhas, que possuem mais estrada de vida, pessoas com mais experiência, elas sempre vão ter conselhos melhores para aqueles que não passaram por fases da vida. Não interessa se você tem faculdade, 5 ou 6, mestrado, doutorado, isso não interessa. Existem áreas da nossa vida que dependem da instrução dos mais velhos. Nós não somos pessoas completamente independentes. Na verdade, nós deveríamos ser mais ligados àqueles que sabem mais do que nós. Quero dizer para você que Deus, depois de... Cara, se você avançar nessa história de Gênesis, nós temos história para muito tempo. Mas onde eu quero chegar? Quero chegar no aspecto do seu coração e da sua mente. O que está te guiando e o que está te motivando. Talvez, se você ouvir a mensagem de sábado passado, você vai ver que eu coloquei assim, ó: o propósito de Deus e as motivações erradas dos homens. As motivações erradas vão te levar a lugares errados. Os motivos errados pelos quais nós vivemos nos dão veredas, caminhos e estradas das quais nós não precisamos percorrer. Tem coisas que nós não precisamos fazer, e nós fazemos porque somos guiados pelo nosso coração. E Jesus está dizendo para você essa noite que Ele morreu para te dar a direção certa. Ele morreu para que você pudesse entrar pela porta que um dia só os sacerdotes entravam. Ele morreu para fazer um filtro entre você e o Pai não olhar o teu erro e o teu pecado, mas olhar você como um filho de verdade. Para que o Pai pudesse enxergar em você como Ele te ama, para que você pudesse de alguma maneira provar e experimentar o amor de Deus como algo que você nunca provou. E quando você provar dessa especiaria chamado amor de Deus, tudo vai fazer sentido para você. Você vai entender que vir aqui para buscar um milagre é a última coisa que você precisa. Você vai entender que vir aqui para buscar uma cura é a última coisa que você precisa na sua vida. Você vai entender que vir aqui para pegar um envelope, para poder fazer um rolo com Deus em troca de uma bênção, é a última coisa que você precisa na sua vida. Porque o que Deus está na expectativa é que você se manifeste como um filho, que você olhe para Deus e fale: Pai, o meu coração é teu, faça segundo a tua vontade. E quando Deus começar a completar a vontade dele em nós, cara, você vai viver uma felicidade que você nunca viveu antes. O Senhor te chamou aqui essa noite para dizer para você assim, ó: a tua vida faz sentido e ela tem jeito, e se você pecou não tem problema. Eu pego o teu pecado, lanço no mar de esquecimento, eu não me lembro mais dele. O Senhor diz para você essa noite que você é tão especial como um filho, que Ele pegou a única coisa boa que Ele tinha e Ele colocou numa cruz para poder olhar para você e falar assim: vem para o meu reino, para a minha presença, vem para o meu colo. Quero te falar agora, eu como pessoa, eu sou satisfeito em Cristo. Eu não precisava estar aqui, poderia estar fazendo tantas outras coisas como você. Cara, você podia estar na tua casa, curtindo Netflix, comendo um hamburgão, sei lá, ali do Brutus. Você poderia estar comendo uma pipoca, um dog, alguma coisa bem sossegadão na sua casa, fazendo qualquer outra coisa. Mas a decisão de vir aqui foi sua. Só que você veio inspirado por Deus. E Deus não te trouxe aqui em vão.
Você não veio orientado por Deus aqui em vão. Você chegou neste lugar porque Deus tem algo para você. E aí talvez você pense comigo, Deus, não, eu não entendo muito dessas coisas. O Senhor está falando com você mesmo. Porque nós teríamos tantos outros caminhos para percorrer, tantas outras coisas. Poderíamos estar pensando nas coisas do nosso trabalho, poderíamos estar talvez ali trabalhando neste momento, ganhando dinheiro, mas nós paramos, falamos assim, pô, a gente precisa descansar, mas a gente precisa de Deus também sobre nós, cara. E Deus está aqui hoje compartilhando da sua presença para cada um de nós e dando um pouco dele para cada um de nós, para que nós possamos nos completar. E quando nós nos completamos em Deus, nós realmente somos completos. Eu quero corrigir uma coisa que eu falei no sábado passado aqui. Eu falei que eu não lembrava se foi Santo Agostinho que falou sobre o homem nascer com o vazio do tamanho do espírito. Quem falou isso foi Dostoiévski, um grande filósofo. E quando ele fala que o homem ele nasce já com o vazio que é do tamanho do Espírito Santo, que é do tamanho de Deus, nós vemos no decorrer da nossa história as pessoas tentando completar estes vazios com coisas que nunca vão ser do tamanho dele. Tem tanta coisa que você tentou preencher, e subjetivamente, porque às vezes nós tentamos preencher as coisas do nosso coração com vaidades, com amores, com tanta coisa. Só que talvez o que vai preencher o seu vazio, talvez não, o que realmente vai preencher o vazio do seu coração, chama Espírito Santo de Deus. E quando você conhecer esse cara, tua alegria vai ser completa. Eu não estou chamando você para ser um crente, não estou chamando você para frequentar a igreja evangélica. Estou dizendo para você, cara, quer provar um pouquinho do Espírito Santo de Deus essa noite? Estou querendo dizer para você, o Espírito está à disposição para te dar da presença dele hoje. E se você puder, cara, degustar o que o Espírito tem para você, nada mais vai ser igual. Aí chegar em casa, tua casa, ela vai ser um ambiente de glória. Quando você chegar na empresa para trabalhar segunda-feira, ou no seu trabalho, na sua sessão, aonde você chegar, aquilo vai estar cheio da presença do Espírito. As pessoas vão te cercar e elas vão querer o que você tem. E você sabe o que é o melhor de tudo isso? É que você vai ter para dar. A gente só dá o que a gente tem. E se você tiver o Espírito Santo, você vai ter para dar para as outras pessoas também. Eu só quero te convidar hoje para poder ser cheio do Espírito, receber esse Espírito de Deus e dizer para Ele: Pai, eu decido hoje mudar a minha vida e eu quero te dar ela. Será que o que eu estou oferecendo para você é algo tão complicado? Não, pastor, mas eu não sou dessa igreja. Eu não tô. Cara, esquece a igreja. Aqui nós somos um bando de louco mesmo, cara. Quando as pessoas entram aqui, vai ser igreja pintada de preta. Já fomos chamados de motoclube, de sede da maçonaria. Tô nem aí, pode chamar do que for. Isso é só uma tinta. Se a gente colocar branco, fica branco, acabou. Podemos colocar um piso? Não, mas o que nos move, o que nos motiva é o amor por Cristo. O que nos faz viver, o que alimenta as nossas forças, as nossas expectativas, sabe o que é? É dizer para você essa noite: Deus quer encher você até você transbordar, até você sentir algo que você nunca sentiu, até você provar do Espírito como você nunca provou antes, até sua vida ser transformada essa noite como ela nunca foi antes. E não interessa se você é católico, espírita, evangélico, macumbeiro, se você é dessa igreja, da outra igreja. O que eu estou te dizendo é que existe um Deus que amou o mundo, cara, e Ele deu seu Filho, e Ele falou: eu amo você, e eu quero você, e você é especial, você é escolhido, você é diferentão mesmo.
É só isso. Mais nada. Nós não queremos seu dinheiro, não. Nós não queremos a sua casa, o seu carro, não. Deus quer seu coração essa noite. Tudo isso aqui precisa de recurso, mas isso aí é uma outra história. O que nós precisamos essa noite é sermos envolvidos no propósito, com o coração pregado no coração de Deus, com uma mente afixada na mente de Deus. Vou te contar uma história, uma coisinha. Não é com isso aqui que você consegue, nunca foi e nunca vai ser. Se falaram para você que você precisa disso aqui, ó, para conseguir o amor de Deus, cara, isso aqui é só um envelope, não serve para nada. Se teu coração essa noite estiver vazio, você tentando preencher com alguma coisa, preencha com o Espírito Santo, preencha com um amor maior, preencha com a cruz do Calvário sobre você, e você vai ver a tua família sendo diferente. Você vai vendo as tuas estruturas sendo sedimentadas em Deus. Você vai ver que você vai amar diferente, você vai respirar diferente. Pastor, eu não sei orar. Cara, ora do jeito que você sabe orar o Pai Nosso, ora o Pai Nosso. Se você sabe dobrar teu joelho, dobra o joelho. Se você sabe ficar deitado para falar com Deus, fala do teu jeito, porque o Pai, cara, o Pai só quer ouvir tua voz. O Pai só está preocupado com o seu coração e com o cantinho que é dele lá dentro. É só dele. Só que para isso a escolha e a decisão é minha e a sua, não é dele. Lá naquela cruz ele falou assim: eu decido entrar nos corações da humanidade. Em Apocalipse 3:20 ele fala: eu estou na porta aí, estou batendo. Você pode abrir a porta para o Espírito de Deus essa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tu és soberano, Deus. Tu és exaltado. Eu queria adorar o nome de Jesus com você essa noite. Eu gostaria que você pudesse colocar sua mão no seu coração, baixar sua cabeça, não pensar agora em mais nada não ser em Deus. E não ser no Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite, dizendo para você: meu filho, eu não te esqueci. Eu nunca te esqueci. Eu nunca saí do seu lado. Foi você que deixou de perceber o quanto eu estava aí. O Senhor está falando para você essa noite: eu sempre estive aí. Só que tem horas que parece que Deus se foi, mas Ele diz assim essa noite: eu não fui, eu sempre estive aí. Eu queria te fazer um convite hoje. Eu queria te convidar essa noite a chamar o Espírito para preencher o lugar que é dele, que só Ele pode preencher. Talvez lá na sua casa você está enfrentando uma luta muito grande. O seu casamento está destruído. Talvez vocês brigam demais. Lá na sua empresa está enfrentando muita dificuldade. O seu trabalho, a sua vida emocional, às vezes tem muita confusão. Eu queria te oferecer, da parte de Deus, o Espírito Santo, para que você consiga ver a vida com mais clareza, para que você enxergue o mundo segundo a ótica do Espírito.
Chame a presença do Espírito sobre você essa noite. Indiferente de quem você seja, bem no seu jeito simples de orar. Não existe uma receita de oração. Se você só sabe falar, Espírito Santo, eu te quero, é assim que vai ser. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Ó, o Espírito Santo essa noite operando transformações em nós.